Estamos aqui numa galeria de arte Rio de Janeiro, é o que é, né? No Beco dos Barbeiros, um lugar tradicional Rio de Janeiro, cercado por obras de artistas brasileiros, como essa aqui, do Davi Baltar, recebendo o professor Nelson Marconi, né? O economista professor Nelson Marconi da FGV, né? Membro da Associação Keynesiana Brasileira e atualmente está coordenando o programa de governo do Ciro Gomes. E está nos dando a honra de estar conosco aqui para fazer essa entrevista. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Muito legal poder conversar com vocês. Ótimo. Eu sou Fernando Mendonça, eu sou Vinícius Albuquerque. E vamos dar início a essa entrevista, né, Vinícius? Uma honra pra gente, né? Uma honra. É um sonho realizado, praticamente. Que isso, para com isso. É uma honra. Quem diria que estaríamos entrevistando o coordenador de campanha do Ciro Gomes? Então, esteja conosco nessa entrevista. Professor, então, vamos começar pelo básico. Tá. Por que Ciro Gomes? Porque o Ciro Gomes ele tem um projeto de desenvolvimento, né, para o país. Ele tem um projeto que a gente chama de Projeto Nacional de Desenvolvimento, que isso não significa um projeto de um país voltado para si próprio, né, mas é um projeto no qual o país tem que crescer, distribuindo renda, incluindo pessoas, né, no mercado de trabalho, reduzindo desigualdade e também pensando nos interesses do país. Né? Então isso é fundamental, essa é a principal coisa que faz eu estar junto com ele nessa campanha e acho que ele também, logicamente, ele também gosta muito das coisas que eu escrevo, que eu penso, então na verdade é um casamento muito bom aí de ideias, eu gosto muito dele, então a gente se dá bem, né, muito bem, então isso para mim é um casamento, digamos, político, né? Um casamento político de muita boa qualidade. Sim. Professor, hoje você ocupa uma posição de coordenador de programa do governo do Ciro. Como é que tem sido essa experiência? Olha, é uma experiência nova para mim, porque ainda que eu converse muito sobre política, tal, entenda relativamente disso, já tive um cargo público onde se tinha uma pressão muito forte e tal, mas eu nunca trabalhei direto numa campanha, né? Então é muito bacana porque você tem que, no fundo, você está tentando ou escutar as pessoas e desenvolver, ou pegar, captar ideias, desenvolver ideias, né? Fazendo com que elas se articulem para que tenham um projeto que tenha essa característica, né, de interesse nacional. Inclusive, essa é a posição que o Fernando Haddad ocupa no planejamento da pré-candidatura do ex-presidente Lula para voltar ao Planalto. O senhor tem um contato com o Fernando Haddad? E aproveitando essa pergunta, o que você acha que vocês podem trazer de novo? Que existe uma certa afinidade de projetos, mas o que você, o Ciro, pensam de diferente para o nosso país nesse programa de governo que estão costurando? O governo do Lula foi um governo muito importante, que reduziu muito a desigualdade, reduziu a pobreza, melhorou muito os indicadores sociais e isso a gente quer justamente continuar nesse sentido, nessa atuada, né? Está melhorando mais ainda os indicadores sociais, indo na mesma linha ou não, enfim, né? A gente pode aperfeiçoar os programas, mas na verdade esse mérito o presidente Lula tem. Mas, por outro lado, o que aconteceu no governo dele é que, em função de que ele pegou um período de muito crescimento, ele surfou, né, nesse crescimento mundial, ele se preocupou muito pouco, né, em mudar a estrutura produtiva do país, certo? Em gerar empregos de setores de maior conteúdo tecnológico, de melhor qualidade, e essa eu acho que é uma mudança importante que a gente, né, quer aperfeiçoar nesse sentido. Né? Essa é uma mudança que eu acho importante, né? A gente ter essa preocupação e além disso a preocupação fiscal, né, que é uma coisa que a gente sempre escuta muito, dizer que os desenvolvimentistas não têm preocupação fiscal, tentam colar na gente, uma coisa que aconteceu, né, no começo da década, a gente é completamente diferente nesse sentido, a gente tem uma preocupação muito mais forte com o equilíbrio fiscal. E tem outras questões, né, que a gente precisa equacionar melhor, política industrial, política social, as políticas de gênero, tal, etc. Tudo isso a gente precisa realmente ir aprimorando. Né? Uma dificuldade de se discutir o Brasil, né? Hoje? É porque os ânimos foram se acirrando muito, né? Eu acho que com aquele movimento que houve, né, pelo passe livre em 2013, as pessoas foram para a rua, que eu acho que foi muito bom, tá? O movimento foi, eu não estou de forma nenhuma criticando o movimento foi importante, mas acontece que junto com isso saiu toda
classe, vamos dizer, uma direita, né, que estava meio dentro de casa, reprimida, e foi para a rua junto, certo? E aí começou a aparecer coisas de todo tipo, quer dizer, sabe, demandas de que não necessariamente tem uma organização política, tal, tudo mais. E aí os ânimos foram se acirrando. Eu acho que esse evento mostrou, né, que começou a organizar essa classe mais, digamos, levou a organização mais estruturada dessa classe, dessa direita mais, né, digamos, mais radical. E hoje o que você vê é que tem alguns políticos, inclusive, se aproveitando, se apropriando, né, desse desejo, né, de ser contra a corrupção, etc., tudo mais, de uma certa forma que leva o país a esse radicalismo. Então hoje ninguém discute ideias, a gente está trazendo ideias para o debate. Tá certo? Mas se você pensar, o primeiro grupo que está trazendo ideias para o debate mesmo é o nosso. Sim. E como é que o senhor vê as políticas de distribuição de renda? Que a direita faz muita crítica a isso, né? Essas políticas de distribuição de renda. Então, as políticas foram uma marca do governo Lula. Exato. As políticas de distribuição de renda, elas são muito importantes. O avanço que você teve no governo Lula, como eu falo, foi um avanço fundamental e a gente tem que aprimorar isso. O que a gente entende é que uma perna, por exemplo, o governo Lula, tal, eles acabaram melhorando muito a política do ponto de vista do gasto, né? Tá certo? Eles direcionaram vários gastos para a população, mas do lado da estrutura tributária eles não mexeram praticamente assim, né? Então a gente acha que tem que aprimorar isso também via estrutura tributária, fazendo com que os mais ricos sejam mais tributados, seja na renda, seja através dos lucros e dividendos, lógico, de uma forma que desonere mais as empresas, né? Se nós estamos falando de rico, nós estamos falando de pessoa física, não de empresa, né? Lógico que de uma forma que não espante todo mundo a tirar o dinheiro do país, não é isso, mas você precisa mudar também a tributação, né? E precisa incluir mais essa questão, casar mais essa questão do desenvolvimento social com o econômico, né? Não fazer como se fossem duas coisas diferentes, né? O desenvolvimento econômico é uma coisa, opostas, né? Opostas. Na verdade, elas têm que caminhar juntas. Qual é o impacto da questão dos juros e do serviço da dívida pública no cotidiano do povo brasileiro? Olha, é muito forte o impacto. Porque, primeiro, né, o fato dos juros hoje, do governo estarem caindo, mas os outros juros que pegam no bolso do consumidor, de quem produz, etc., estarem muito altos, isso tem um impacto muito grande. Por quê? Porque em vez de você produzir, você vai deixar o dinheiro no mercado financeiro. Então, se você não vai produzir, você vai gerar menos emprego, né? Então você não vai ter... Justamente as pessoas vão sofrer a dificuldade do mercado de trabalho de tentar conseguir um emprego, né? Segunda coisa é que se você quiser consumir, você vai comprar alguma coisa, também te encarece muito o custo disso, né? Então, ou você vai se endividar muito para comprar alguma coisa e não vai ter como pagar, ou você não vai ter recurso para comprar outras coisas, ou então você não vai comprar. E comprando menos, certo? Tanto o seu bem-estar, né, sua condição de vida não vai melhorar, como também as empresas vão produzir menos e vai ter menos emprego. Então, você ter um país que pratica juros muito altos, se prejudica muito o público no geral, que eles não veem no dia, não conseguem ver isso diretamente. Mas quando você fala que, olha, você vai ficar mais caro para você comprar isso, aquilo, tá certo, as empresas vão produzir menos, ter menos emprego, esse é o impacto que vai ter no dia a dia das pessoas. E como é que é possível criar um ambiente de investimento com essa questão dos juros, sendo que hoje nós temos apenas 5 grandes bancos, né, no mercado financeiro brasileiro, com acesso ao varejo. Então, essa é a discussão que agora, se vocês olharem na imprensa, está começando de novo, né? Trazida muito pelo Ciro, né? Exato, trazida muito pelo Ciro, né? Porque o governo, de certa forma, está diminuindo os juros, que a gente chama de juros básicos da economia, mas os juros que chegam para o consumidor e para o produtor continuam muito altos, né? Em parte, é porque esse mercado financeiro é muito concentrado, né? Ele é concentrado no Brasil, em outros países ele é relativamente concentrado também, mas aqui ele é bem concentrado. E na verdade, para você mudar isso, você precisa mudar uma série de mecanismos de regulação, tá certo? Estimular mais a concorrência, né? Tirar o que a gente chama de barreiras à entrada, quer dizer, os bancos eles dificultam a barreira de outros concorrentes no mercado, né? Eles criam mecanismos no qual, se você for fazer um empréstimo, tem que ser no banco que você já tem um depósito. Se você for dono de um negócio e você quer a maquininha, né, para você poder, né, fazer você negociante, ter sua maquininha, então a maquininha tem que ser daquela bandeira que está vinculada à conta. Então tem um monte de coisas que os bancos fazem para poder manter essa concentração.
Não é só isso, tá? Mas esse é um aspecto, como você falou, da concentração, muito importante, que você tem que regular para que amplie a concorrência no mercado financeiro, com certeza. Quais são os casos de países que deram um salto de desenvolvimento que mais me chamam a atenção? A título de curiosidade, os países que têm mais crescido no mundo são China e Índia nos últimos 10 anos. Tem outros países que crescem mais, mas esses são os mais relevantes. Há alguma coisa que nós podemos aprender com o exemplo dos dois? Os dois sim, mas a China ela tem uma estrutura econômica que é muito peculiar, porque o Estado é muito forte na economia, quer dizer, no sistema financeiro, nas empresas. Eu acho que nós não vamos ter um modelo tão semelhante ao deles, né? A Índia é um país de população muito grande que eles acabaram também, de certa forma, investindo muito no setor de serviços modernos. Eles têm uma vantagem que boa parte da população fala inglês lá, então é uma mão de obra que fala inglês, né, capacitada, e que ao mesmo tempo... Nos Estados Unidos é piada, né? Telemarketing é tudo indiano. Exatamente. Então, quer dizer, tem algumas características que são específicas, então a Índia investiu muito nesse setor de serviço. Algumas características que são muito específicas que eu acho que nós não vamos ter o mesmo caso. Então, mas eu prefiro me guiar, talvez, por outros países asiáticos que são muito importantes. Então, eu vou contar uma história para vocês, rapidinho. Quando a gente quando você faz assim, uma comparação do PIB per capita brasileiro, que é uma medida importante de crescimento, né? O PIB per capita brasileiro nos anos 60, né? E vê a evolução de lá para cá, o que a gente nota é que os países latinos, eles tinham um PIB per capita que era maior que dos asiáticos, como a própria China, como a Coreia, como Taiwan, né? Como Singapura, como Malásia, tudo mais, né? Até a década de 70, a América Latina ainda tinha essa supremacia em termos de renda per capita, né? E até o finalzinho dos anos 70. Então a gente estava realmente fazendo o que a gente chama de processo de catching up, quer dizer, catching up é você conseguir chegar no nível de renda mais alto, que no caso a referência para nós é o PIB per capita americano, que como referência, certo? Não como modelo de desenvolvimento, mas como referência o nível de PIB per capita deles. A gente está se aproximando. Dali dos anos 80 para frente, a gente caiu, ficou cada vez mais longe do PIB per capita americano, e os asiáticos começaram a passar a gente, né? O PIB per capita hoje, por exemplo, da Coreia, eu olho assim, eu fico com vergonha de ver, tá certo? Como eles cresceram e como a gente ficou, né? Então, quer dizer, você olha para os países asiáticos, o que eles fizeram? Eles fizeram políticas orientadas para o desenvolvimento do setor produtivo deles, investiram em educação, investiram em exportações, o governo não brincou com o que a gente chama dos preços macroeconômicos, manteve equilíbrio fiscal, tudo ao contrário, e pensaram nos interesses nacionais deles, certo? Ao contrário do que nós fizemos nesse período todo, tá certo? Então, realmente, são países que a gente tem que olhar e ver o que eles fizeram. O senhor acredita que existe algum receituário para haver um desenvolvimento dentro de algum país? E o senhor poderia diferenciar para a gente a questão do que é o Estado mínimo e o que é o Estado necessário, que o Ciro fala muito? Primeira coisa, um receituário, né, para você ter uma estratégia de desenvolvimento bem sucedida, é você tanto investir fortemente em educação, em incorporação das pessoas no mercado de trabalho, como você saber que você precisa melhorar a estrutura produtiva do país para gerar melhores empregos e, com isso, o setor público investir em infraestrutura, o setor privado retomar os investimentos nas áreas que são importantes. Para isso, a gente precisa ter equilíbrio macroeconômico, certo? Então, uma combinação de equilíbrio macroeconômico com políticas sociais, políticas educacionais, que são muito importantes, e olhando para incluir as pessoas no mercado de trabalho, tá certo? Políticas inclusivas de distribuição de renda, é o receituário melhor que a gente pode ter em termos de desenvolvimento. Tá? Nisso, né, falando disso, então, você pergunta para mim, mas qual que é o tamanho do Estado? Que lógico que nós estamos falando o tempo todo de política macroeconômica, política social, política educacional, então o Estado está nisso, óbvio. Né? Então, a primeira coisa, Estado mínimo, tá certo? Estado mínimo é uma coisa que primeiro, para qualquer país é impensável, né? Você pensa assim no país, nos Estados Unidos, o sistema de saúde que eles têm, o sistema de previdência pública, etc., não existe, né? Quer dizer, a pobreza, a desigualdade de renda está aumentando muito lá, não só por causa disso, mas você tem um Estado que de forma nenhuma está tentando amenizar
esse aumento da pobreza, esse aumento da desigualdade. Então você tem um Estado mínimo num país, então, como o Brasil, que tem renda menor ainda, e mais desigualdade, é impossível, tá certo? Qualquer um que falar para você que vai fazer um Estado mínimo, ou, tá certo, ele está esquecendo toda a população que está fora, digamos, né, de um bem-estar social maior, ou então é mentira o que ele está fazendo, tá certo? Eu já vi economistas de candidatos dizer, o que você vai privatizar? Ele fala, tudo. Eu falo, tudo. Então você vai privatizar o SUS, você vai privatizar a educação, né? O que é tudo, né? Agora, o Estado necessário é outra coisa. O Estado necessário também não pode fazer, aqui não cabe a gente fazer um modelo, como tinha falado na pergunta anterior, igual da China, por exemplo, você estatizar completamente a economia, né? Tá certo? Nós estamos é outro modelo, nós estamos inseridos num outro tipo de economia, os nossos parceiros comerciais, tal, etc., mesmo que seja a China, mas a gente tem um outro modelo que já está há muito tempo se desenvolvendo, que a gente precisa ter o Estado necessário. O Estado necessário é esse que precisa deixar as finanças em ordem, precisa ter um equilíbrio macroeconômico, como eu falei, precisa fazer as políticas sociais, precisa contribuir precisa fazer um pouco de política industrial e precisa contribuir para reduzir as desigualdades, com responsabilidade, com equilíbrio. É isso que o Estado necessário. O Ciro tem reiterado que a reindustrialização do país ela vai se dar, dentro do governo dele, com a formação de 4 grandes complexos: defesa, petróleo e gás, agronegócio e complexo da saúde. Como é que você pensa que poderia, em Minas Gerais, dar-se um fomento a esses 4 setores? Então, veja bem, esses setores, eles são, o Ciro escolheu eles, na verdade, que são setores que geram, ou é porque eles geram muita tecnologia, certo? Que é usada por outros setores, ou porque eles têm muitos encadeamentos produtivos, que significa você desenvolve a produção no setor e estimula a produção em vários outros setores que estão no entorno, tá certo? Então esse é o primeiro ponto que é importante. Agora, como é que você fomenta esses setores, né? Você pode fomentar esses setores através, por exemplo, de inovação, e direcionar políticas de inovação que esses setores possam, né, se aproveitar mais delas. Você pode fazer isso através do processo, por exemplo, de compras governamentais, certo? Quer dizer, Desculpa, parece mais apropriado para o setor militar, né? Exatamente, tá certo? Quer dizer, o setor militar vai comprar, né? Tá certo? Ele vai comprar de quem? Ele vai comprar das empresas nacionais ou que estão estabelecidas aqui no país que fornecem para ele, certo? Você pode ter empresa estrangeira nisso? Lógico que pode. Você pode comprar empresa nacional ou empresa do exterior? Pode, mas você vai ter preferência para a empresa nacional, certo? Assim para os outros setores também. Então o que acontece? Você desenvolve o setor, tá certo? Se você coloca dinheiro no setor, tudo bem do ponto de vista de pesquisa, desenvolvimento, que acho que é muito importante, mas além disso, você investe fortemente na questão das compras governamentais, que significa o seguinte: o governo, quando for comprar, ele vai dar preferência para comprar do fornecedor nacional, e isso desenvolve muito a indústria, tá certo? Não significa que você vai comprar coisas ruins aqui, certo? Mas existindo similaridade, você vai dar preferência para o nacional. Pois é, pegando esse gancho, né, dos 4 complexos que o Ciro Gomes escolheu, seria fundamental que as confederações sindicais e os empresários dos setores abraçassem essa ideia. Seria extremamente positivo. Isso não aconteceu no governo Dilma Rousseff. Acabou tendo cisões, rachas dentro da estrutura econômica e política brasileira. Como é que vai ser o caminho do governo do Ciro Gomes? Então, eu acho que digamos, essa conversa, né, não é um acordo, uma convergência, né, entre os 3 grupos, né, são empresários, trabalhadores e governo, é muito importante para a gente dentro do projeto de desenvolvimento. Você precisa ter esse acordo, essa convergência entre os 3 setores. No caso do governo Dilma, o que acontece é o seguinte: eles tentaram fazer isso realmente, né, mas acontece que eles tentaram fazer isso num cenário em que o desequilíbrio macroeconômico era muito grande. Eles tentaram, ao mesmo tempo, né, manter a moeda valorizada, certo? Aumentar a taxa de juros, os salários estavam crescendo acima da inflação, o governo estava com as contas desequilibradas. E ainda, a solução que eles conseguiram achar para que esse não gerasse, teve um aumento da inflação, mas que não fosse um aumento da inflação maior, foi o câmbio valorizado. Então o que acontece? Com a combinação de tudo isso, a margem de lucro dos setores cai, tá certo? Eu mostro para vocês que 2011, 2012 para frente, a margem de lucro começou a cair muito, tá? E caiu mais significativamente depois 14, 15, né? Então o que acontece? Não tem como o empresário apoiar uma estratégia dessa se a margem de lucro está caindo tanto. Então a política industrial não pode
vir no sentido de salvar um desequilíbrio desse. Você precisa ter um equilíbrio para depois poder ter a política industrial redondinha, bonitinha. Entendo. Professor, muito tem se falado sobre a questão dos investimentos que os chineses estão fazendo no Brasil. Está ficando um pouco essa dúvida. Qual é o papel do capital externo dentro de um projeto nacional desenvolvimentista? Porque está demonizado ou é interessante o país ter esse capital externo no nosso país? Olha, é interessante você ter capital externo no país desde que ele venha para o setor produtivo, para ampliar a nossa capacidade produtiva, para ampliar os investimentos e tal. Realmente ele pode ajudar muito. Você não pode se basear sua estratégia nele. Por quê? Porque quando você traz capital de fora, você está fazendo, de alguma forma, você vai ter que pagar isso que é o seu empréstimo que você está fazendo, é uma dívida. Então você está aumentando a dívida externa do país. Você vai exportar seus lucros. Exatamente, você vai pagar na forma de exportação dos lucros. Então não é a melhor forma. O predomínio deve ser do capital nacional. Agora, você não vai fechar a porta para o capital estrangeiro, lógico. Certo? Se ele vier para a esfera produtiva, tudo bem. A questão é que, além dele não vir você tem essa questão da dívida quando vem o capital externo, ele vem há muitos anos, né, para a esfera especulativa, para a esfera financeira. Se você pega a taxa de investimento hoje no Brasil, que é a proporção realmente do que se amplia em termos de capacidade produtiva, e compara com o que entrou de recursos externos, teoricamente, que se chama de investimento, a gente tem uma taxa de investimento hoje na esfera produtiva absurda, e não foi para o investimento. Professor, reforma. Vamos falar de duas reformas. Gostaria da opinião do senhor sobre as reformas que foram colocadas, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Eu vou falar primeiro da reforma trabalhista. Né? A reforma trabalhista foi uma reforma feita a toque de caixa, muitas pressas. Por quê? Porque se fosse feita por um governo, né, que tivesse sido eleito nas urnas, teria muita dificuldade de passar. E foi uma reforma que a população não entendeu. Né? Tá certo? Por quê? Porque foi tão rápido, né? E uma série de regras que a pessoa não percebeu ainda como é que isso vai bater nela. Mas na verdade a reforma, ela foi aonde? Foi mais centrada no lado que é o lado mais fraco da corda, que são os trabalhadores. Por quê? Porque os trabalhadores agora, eles perderam no processo de negociação muita força. Né? Os sindicatos, que eram vamos dizer, as entidades que representam sempre, né, os trabalhadores na negociação com o patrão, foram muito enfraquecidos. Então agora o empregado ele vai ter que negociar muita coisa direto com o patrão. Só que sem uma organização por trás que defenda ele vai ficar numa situação que é logicamente pior para negociar, tá certo? Então você enfraqueceu muito essa posição do trabalhador. A hora que os trabalhadores perceberem isso, o trabalhador no dia a dia, né, ele perceber isso, ele vai ver como a reforma fez mal para ele, mas ele não está sentindo na pele isso diretamente. Em relação à reforma previdenciária, né, o projeto, né, que estava em votação no Congresso, feito pelo governo Temer, também foi um projeto que tentou aproximar o regime de previdência, né, de categorias diferentes dentro da população. Né? Então tentou tratar desiguais de forma igual. Né? Então, por exemplo, você tem um pessoal que se aposenta no meio rural, né? Eles são mais pobres, eles não têm condição de contribuir. Você tem um pessoal que trabalha no setor privado, no meio urbano, né? Que tem condições de contribuir, né? Tá certo? Mas que também tem que aprimorar o sistema para eles. Tem os servidores, que esses sim poderiam se aproximar mais das regras do que a gente chama do INSS, que é esse regime que pega uma parte dos trabalhadores urbanos. Né? Agora, você querer trazer os mais pobres, que não tem condição de contribuir, que era essa aposentadoria rural, para o mesmo sistema que é o da aposentadoria urbana, não tinha condições. Não é à toa que eles não conseguiram aprovar a reforma. Certo? Eles dizem que foi porque o governo se enfraqueceu, que foi a questão política e tal. Eles não tinham condições de aprovar uma reforma dessa, porque os políticos não iam votar uma coisa dessa, é óbvio. Certo? Então a gente tem que fazer uma coisa diferente. A gente tem que tratar primeiro os mais pobres de forma específica. O que significa? Nós vamos dar garantia para vocês de uma renda, certo? A partir de uma certa idade, um determinado nível de renda, independente deles terem contribuído ou não. Certo? Nós estamos resolvendo aí um problema social. Não é só uma aposentadoria, mas é garantir uma renda mínima para todo mundo a partir de uma certa idade.
Não está isso fechado exatamente, mas é o que a gente está pensando em fazer, é uma proposta, tá? É uma ideia, não está ainda absolutamente consolidada. E para quem ganha uma renda maior, tá certo, a partir dessa faixa, aí sim ele entra na lógica da contribuição, do benefício, tudo mais, para que o sistema seja equilibrado, certo? Mas eu não posso colocar dentro da minha regra de que o sistema previdenciário precisa de equilíbrio os mais pobres que não têm como contribuir. Isso é uma outra parte, a gente tem que tratar separadamente. Bom, ainda aproveitando o tema do empreendedorismo, é a questão da carga tributária. Professor, que muita gente reclama, nós estamos pagando muitos impostos? Nós pagamos muitos impostos, mas a gente também é um país que precisa ter uma política social muito forte para a população, quer dizer, que a gente precisa gastar muito, fazer muita despesa social. Então a gente paga bastante imposto, mas também faz muita política social e tem que fazer cada vez mais, né? Primeira coisa é essa. Segunda coisa é que a pessoa que vai comprar qualquer coisa na farmácia, no supermercado, etc., ela não sabe quanto tem de carga tributária dentro do que ela compra. E é muito pesada essa carga. Então o que a gente quer fazer não é aumentar a carga tributária, mas é mudar aonde que você vai tributar a carga. O que a gente quer fazer? A gente quer diminuir a carga sobre a produção, que é quem gera mais emprego, sobre o consumo, que é você que vai comprar uma coisa, tá certo? Num supermercado, numa farmácia, etc. E quer aumentar a tributação sobre a renda. Por que a renda? Porque a gente vai tributar não proporcionalmente mais a renda dos mais ricos. Quer dizer, quem realmente ganha mais é que tem que pagar mais imposto aqui nesse país. E é uma vergonha se a gente olhar para os dados, o que pega a renda dos mais pobres, proporcionalmente que eles pagam de imposto, é muito maior do que proporcionalmente pagam os mais ricos. Não em termos de volume, em termos de proporção da renda. Então isso tem que estar. E esse é um ponto, com certeza, da nossa reforma tributária. Professor, a gente está falando muito de economia, mas estamos no Rio de Janeiro, população fluminense, carioca, quer saber um pouco do programa do governo Ciro Gomes para o estado do Rio de Janeiro, né? Abordando ali questões econômicas da crise econômica do estado do Rio de Janeiro, mas também da segurança, que é o grande tormento, né, do estado. A gente tem que tomar cuidado que tem políticas que são do governo do estado e são políticas que são do governo federal. Como o problema da segurança assumiu uma relevância ou um tamanho tão grande no país, o governo federal vai ter que cuidar disso necessariamente. Tá? Então, o que nós estamos vendo é que provavelmente a gente vai precisar ter uma reestruturação, né, do modelo de organização, digamos, né, da segurança, não uma mudança, mas uma maior integração entre todo mundo que mexe com segurança hoje. É a polícia, é o Ministério Público, é o Judiciário, né? Todo mundo tem que se integrar mais. Segundo, você precisa ter inteligência no combate ao crime. Né? A gente sabe que a maior parte dos homicídios, né, está concentrada em 80 cidades do país, e o Rio de Janeiro é uma delas. Certo? Lógico, não é a cidade que tem o maior índice de homicídio por habitante, mas ela tem um índice grande. A inteligência, né? A polícia tem que ter toda a inteligência dela, o preparo para poder combater melhor o crime organizado, né? E também a gente tem que levar em consideração que a situação econômica do Rio de Janeiro piorou muito a criminalidade aqui. A gente olha, né, o que você tem hoje, tal, que se tinha 2 anos atrás em termos de movimento na rua, as pessoas, é totalmente diferente. Então veja bem, a própria estratégia nossa de estimular o setor de petróleo e gás, que é muito forte aqui no Rio de Janeiro, e toda a indústria que está em torno disso, a gente vai ajudar o Rio de Janeiro a se recuperar. E, logicamente, a gente vai querer estar ao lado do governo do Estado para fazer toda essa recuperação. Então, é uma coisa muito importante. E como é que o senhor vê essa questão da educação? Nós falamos de segurança pública, mas a educação também tem muito a ver com a questão da segurança, a questão do desenvolvimento. Como é que Ciro Gomes vê essa questão? Como é que vocês vê essa questão da educação? A gente falou bastante sobre economia e agora a gente começou a falar de outros assuntos que são importantes também. Esse é um que é fundamental, né? Tá certo? Quer dizer, educação, eu citei algumas vezes aqui na fala a questão da relevância da educação, mas ela é muito importante, né? E a melhor experiência em educação no Brasil, ela está no Ceará, certo? Se você pegar a maior parte das escolas, tá certo, que tiram notas dentre as 100 melhores escolas do IDEB, tá certo, a gente tem praticamente 70 escolas que estão no Ceará. 77, né? Certo? Que estão no Ceará. Quer dizer, o IDEB é um índice que mensura o resultado que os alunos têm quando eles fazem provas, né? Para mensurar se ele melhorou o rendimento deles ou não. Pô, de 100 escolas, 77 estão no Ceará. Quer dizer, a política lá deu certo. Então essa é uma coisa que é muito importante o país saber.
né? A melhor experiência de educação que você tem no Brasil hoje é a experiência do Ceará. E o que a gente vai fazer é criar mecanismos, criar formas de levar essa experiência do Ceará, né? Que começou na cidade de Sobral e se espalhou para o restante do estado, para o resto do país. Tá certo? Isso é uma coisa muito importante. Da questão da segurança a gente já falou, né? A questão da saúde é uma questão muito importante para nós, né? Tá certo? Tanto quanto a educação. Então, não é só a questão econômica, né? Todas essas questões ajudam, inclusive, a melhorar a distribuição da renda, aumentam a capacidade produtiva das pessoas, melhoram o bem-estar delas. Isso tudo faz parte de uma estratégia de desenvolvimento nacional. Então, nós também estamos muito preocupados com essas questões todas. A grande vantagem na área da educação é que a gente sabe muito bem o que fazer. Na verdade, os outros é que vêm copiar a gente. Se você pegar, todo mundo lá vai visitar Sobral para ver o que aconteceu, certo? Que é copiar e não o contrário. E nós estamos aqui, né, debatendo papo, estamos aqui na página São Carioca, que tem muitos jovens. Como é que o senhor está vendo o interesse crescido dos jovens pela política, até a questão sobre educação, sobre economia? O pessoal está estudando muito sobre a questão do liberalismo, está estudando muito sobre a questão do keynesianismo. Como é que o senhor, como um professor, um catedrático, vê esse interesse da juventude reacendendo sobre política? É ótimo, tá certo? Porque você não tem como resolver as coisas num país fora da política, certo? Porque em última instância eu posso ser economista, outras pessoas, você pode ser médico, você pode ser filósofo, você pode ser cientista social, você pode ter a profissão que você quiser. Mas você só resolve as coisas num país através da política. Veja bem, eu estou tendo a oportunidade, por exemplo, de debater várias das ideias que eu concordo e que logicamente o Ciro concorda também no campo da política, porque é onde a gente consegue fazer as coisas transformar em algo real, tá certo? Então é fundamental você ter a juventude preocupada com a política. A juventude não pode ter aquela visão de que todos os políticos não prestam, tal, etc, porque é o contrário. Na verdade, quem vai fazer a política melhorar é a própria juventude. Tá certo? Se interessando por isso, melhorando as práticas políticas, tá certo? Então é fundamental, esse processo é muito bom. E aí vocês estão de parabéns, tá certo? Não só por estar apoiando o Ciro, mas por organizar toda uma moçada, tá certo? Né? Junto com os outros grupos, tal, que está cada vez mais interessado em política. Isso é fundamental, vocês vão contar sempre com a minha ajuda. Não tenho certeza. Obrigado. Professor, existe uma grande queixa de micro e pequenos empresários no Brasil com relação à carga tributária, né, e com relação às dificuldades de se empreender no nosso país. Como é que o senhor enxerga essa nova geração de empreendedores? Olha, eu enxergo primeiro como uma coisa muito importante para o país, tá certo? Você ter pessoas que querem empreender, fazer negócio, gerar emprego e tal, é fundamental, certo? Realmente você tem uma série de regras que hoje atrapalham essas pessoas, né? E que fazem com que as pessoas não, esse tipo de negócio, e que dificultam o empreendimento. Então você tem que ter mudanças nisso, deixar de atrapalhar eles, né? O Ciro vive brincando que ele vai criar um Ministério dos Absurdos, né? Onde ele vai colocar tudo que é absurdo e tratar dentro desse. Porque todo lugar que a gente vai, a gente escuta sempre uma coisa que é uma regra totalmente fora de lugar, anacrônica, né? Tá certo? Fora da sua época tal, e que continua existindo. Então tudo isso precisa ser mexido, tá? Então a reforma do Estado também é isso, passa por isso. Tá certo? Você mudar essas regras. Isso é muito importante. Bom, estamos chegando no final dessa entrevista com o professor. Vamos fazer um bate-bola, falar alguns nomes aqui, o senhor fala o que vier na cabeça. Vamos lá? Pode ser? Pode. Vamos lá. Ciro. Ciro é o candidato mais preparado para governar esse país, disparado. Temer. Temer mostrou para todo mundo quem que ele realmente é. Brizola. Brizola é um clássico da política brasileira, é o cara que começou tudo isso aqui que nós estamos vivendo hoje, o PDT e, tá certo, e o trabalhismo. Não começou o trabalhismo, né? Mas foi ele que deu essa sequência, digamos, do Getúlio Vargas para hoje, e a gente está hoje aqui, em boa parte, em função da existência dele, né? Do trabalho dele. Corrupção. Corrupção tem que se combater sempre, 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 não tem como, tá certo? O maior economista de todos os tempos. Que isso? Eu não podia falar outro, porque nem poderia pensar outro. Sim. Concordo, senhor. Mises. Mises? Tá certo. Tem uma ideia teórica, tá? Se você olhar do ponto de vista teórico, o modelo é consistente, mas ele não tem nenhuma aplicação do ponto de vista prático. Desigualdade. Desigualdade é o problema mais importante que nós temos para resolver no país. Brasil. O Brasil vai crescer.
vai voltar a ser um país que a gente vai se orgulhar de morar aqui. Futuro. Futuro? O futuro vai depender um pouco do resultado das eleições, mas eu posso dizer para você que se o Ciro for eleito presidente, o futuro desse país vai ser muito melhor, as pessoas vão poder vislumbrar um futuro, uma esperança de que eles vão ter emprego, vão produzir, tá certo que o país vai voltar a crescer, com dignidade. Professor, agradecer a sua presença aqui conosco no Serão Carioca, a gente tem até um presentinho. Eu que agradeço, foi ótimo. O presentinho é bom, hein? O presentinho é O bom. presentinho é bom? Opa. Mas o Fernando tem que Só tá alcançar, escondido. né? Tiraram meu presentinho daqui, vou pedir para a nossa equipe técnica, é isso aí que está na tua mão mesmo. É isso aí que tiraram aqui. Vem cá, nosso amigo Eric, dá um oi pra câmera ali, Eric. Oi, isso aí. Essa camisa Ciro Against the Machine. Opa, adorei essa camiseta. Foi muito legal. Muito bom. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. A sua camisa. Muito obrigado. E possamos ter outras oportunidades de estar Com batendo esse certeza. papo aí Foi com a ótimo. galera. Professor Obrigado. Nelson e com o resto da galera aí. É isso aí. É isso aí, meu Albuquerque, esse dia histórico por Serão Carioca. Coisa maravilhosa. Galera, é o seguinte, é Ciro Gomes PDT 12, beleza? Em outubro é 12. Pré-candidato, mas daqui a pouco vai tudo oficializar. Obrigado, professor. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, professor. Foi ótimo. Prazer. Valeu, galera. Obrigado a todos vocês.